Graça e paz, povo de Deus. O Senhor nos dá a oportunidade de mais um dia estarmos na presença dEle, como igreja, reunidos em seu nome. Amém? Hoje, quem estava na escala é o pastor Nilo, mas ele disse: como você não conseguiu pregar domingo que vem, eu vou ceder a minha vez para você. Aleluia. Vamos abrir em Joel, o livro de Joel, capítulo 2. O tema desse mês, nas escolas bíblicas dominical, é consagração. E não tem como falar de consagração sem falar da leitura da palavra, da oração e do jejum. Acharam aí? Joel, ele está próximo ali, já está no fim do Antigo Testamento, mais próximo ali de Mateus. Achou ali? Joel capítulo 2, o verso 12 diz assim: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Convertei-vos a mim, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição. Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição. Fale comigo. Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem os ministros, chorem os sacerdotes ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Chorem os sacerdotes, as autoridades, aqueles que o Senhor separou para ministrarem diante dele. Ele diz: chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Diante da sua palavra, Senhor, nós nos colocamos, clamando, Senhor, que essa palavra fale conosco, Senhor. Que o teu Espírito traga essa palavra para o nosso coração. Que hoje, Senhor, nós saiamos daqui desafiados. Que nós saiamos daqui, Senhor, comprometidos. Saiamos daqui, Senhor, com um novo desejo.
de estarmos, Senhor, mais e mais diante de Ti, nos consagrando, Senhor, com jejuns, com orações, com leitura da palavra, com choro, com pranto, estar clamando diante do Rei da Glória, porque, Senhor, a igreja desse tempo precisa, Senhor, nós precisamos, essa igreja local precisa, a igreja brasileira precisa do clamor do seu povo, Senhor, e aqui está um povo seu, aqui está uma parte, Senhor, da igreja, de toda essa terra, aqui nos confins da terra, o Senhor levantou este exército, o Senhor levantou essas famílias, o Senhor levantou esses guerreiros, Senhor, para estarem diante do Rei da Glória, exaltando aquele que vive para sempre, esse do qual nós cantamos muitas vezes agora, Ele ressuscitou dentre os mortos. Oh, aleluia! Ele ressuscitou! Muitos deuses se levantaram, Senhor, na terra, muitos se proclamaram deuses, mas eles morreram, foram sepultados e estão lá até hoje. Mas, Senhor, o Rei da Glória estava aqui para salvar este mundo, estava aqui para trazer remissão, Senhor, aos pecadores, porque continuamente o povo errava e sacrificava animais, sacrificava o sangue de animais, era derramado para a remissão do pecado, mas aí, Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso Redentor. Ele veio, Ele viveu nessa terra, Ele morreu sim, mas ao terceiro dia, solta as ânsias da morte, Ele ressuscitou. O príncipe da vida, Ele ressuscitou. Em Teu nome, Jesus, nós agradecemos por tudo que o Senhor é para nós. O Senhor é o nosso tudo. O Senhor é a razão da nossa vida. Milhares de pessoas, Senhor, no mundo afora, aqui no Brasil e fora, estão tirando as suas vidas, porque elas não conseguem mais ver sentido, elas não conseguem mais dar um passo, porque a razão das suas vidas falharam. Eles foram decepcionados, eles se decepcionaram com o trabalho, se decepcionaram com os relacionamentos, se decepcionaram com os casamentos, se decepcionaram com as finanças, e, Senhor, muitos estão em estado depressivo, e estão tomando remédio, estão enfiados nas drogas, estão enfiados no álcool, estão enfiados em todos os recursos naturais que eles possam encontrar para salvar, para tentar amenizar a dor da sua alma. Mas, Senhor, Tu és a única esperança, Tu és a razão da vida de um ser humano. Jesus Cristo é a salvação, é Ele que tira todo o pecado, é Ele que traz vida, é Ele que traz vida abundante, é Ele que traz paz. A paz que nós sentimos, ela não está correlacionada com as coisas estarem bem na nossa vida, mas a paz que excede todo entendimento, ela está dentro de nós, porque o Teu Espírito habita em nós. Nós somos moradas de Deus, nós somos templo do Espírito Santo. E é por isso que nós vivemos de fé em fé, é por isso que nós vivemos, Senhor, de cabeça erguida, é por isso que nós andamos, Senhor, fortalecidos na força do Seu poder. Andamos fortalecidos na força do Seu poder, andamos fortalecidos na força do Seu poder, porque o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Não é que os cristãos não passam angústia, não é que as dificuldades não venham sobre nós, não é que as afrontas não estejam sobre a nossa vida, mas o Rei da Glória está em nós, o Rei da Glória está em nós, Ele nos fortalece, Ele nos vivifica, Ele nos restaura todos os dias.
Ele nos dá vida e vida com abundância. A paz que excede todo entendimento está sobre ti, meu irmão. Está sobre ti, minha irmã. A paz que excede todo entendimento está na sua casa. A paz que excede todo entendimento está no seu casamento. A paz que excede todo entendimento está nos seus relacionamentos. Agora você está passando algum momento de crise, levante, igreja, vamos ficar em pé. E se você está passando um momento de crise, um momento de angústia, apresente ao Rei da Glória. Ele está aqui, porque Ele habita em nós. Ele está onde o seu povo está. Então clame a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que não sabes. Coloque a tua angústia, lança sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Começa agora a lançar a sua ansiedade, começa a lançar agora aquilo que está te incomodando, aquilo que está te machucando, aquilo que está doendo dentro de você. E se você achar que precisa de uma oração, vem aqui para frente, nós vamos orar por você. Se você precisa que as nossas preces se juntem à sua, agora para te salvar dessa situação, vem aqui na frente, nós vamos orar pela sua vida, nós vamos orar pela sua família, nós vamos orar pelo seu trabalho, nós vamos orar. Porque o ressurreto dentre os mortos, Ele ainda faz sinais, Ele ainda faz prodígios, Ele ainda faz maravilhas. Igreja, levanta a sua voz, levanta a sua voz. Se você não tem um clamor para apresentar, agradeça. Mas se você tem um clamor, clame, porque o Senhor vai mudar histórias aqui hoje. O Senhor vai mudar histórias aqui hoje. O Senhor vai mudar histórias aqui hoje. Pastores, por favor, venham, comecem a ministrar sobre a vida deles. Ei, Barachora Candalamaia. Oh, igreja, levanta a sua voz, levanta a sua mão, começa a profetizar sobre a vida deles, em nome de Jesus Cristo. Diáconos presentes, venham aqui, vamos orar também, nos ajudem aqui a orar pelo povo. Pastores, diáconos, venham, em nome de Jesus. Cura, Senhor, no espírito, na alma e no corpo. Ele seja tocado por ti, Senhor. Toca agora, Senhor, com o teu poder, Senhor. Toca, Senhor, com a tua unção. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Toca, Senhor, com a tua glória. A vida dele, Senhor. Muda a história dele para sempre, Senhor. Muda a história dele para sempre. Ele seja renovado, ele seja vivificado pelo poder da ressurreição. Senhor, que os membros que estão danificados sejam restaurados pelo teu poder, milagrosamente restaurados. Não há osso que o Senhor não possa consertar, não há músculos que o Senhor não possa reparar, não há nervos que o Senhor não possa endireitar. Então, em nome de Jesus Cristo, eu profetizo cura sobre a vida dele.
Oh Senhor, eu não sei qual a necessidade dela. Se esse amor é ganhar paz, se é fazer justiça, eu não sei. Mas tu sabes, Deus sabe. Então, Senhor, revela, Senhor. Revela, Senhor, ao coração dela. Revela, Senhor, ao coração dela. O Senhor nos faz o que temos que voltar para terem suas vidas restauradas na autoridade do nome de Jesus. Sabedoria e inteligência, capacitação que vem do alto. Milagres sendo feitos nessa casa, milagres sendo feitos na família dela, milagres sendo feitos na vida dela. Melhor de Deus, venha sobre ele. Melhor de Deus, venha sobre ele. Obras sejam abertas, milagres aconteçam, eles sejam testemunhos. Digno é o Senhor, mas ressuscito. Digno é o Senhor, mas ressuscito.
digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e a dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo. O ressuscitado dentre os mortos disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E olha o que ele diz: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem coisa alguma mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. O Senhor curou vidas aqui hoje. O Senhor restaurou histórias aqui, porque Ele tem o poder para a igreja. Ele diz agora: eu sou ressurreto, o meu Espírito habita em vocês, e vocês vão fazer as coisas que eu fiz. Uau! Será que eu volto para Joel hoje? Oh, Jesus. Troca a tela para mim, por favor. Vamos trabalhar junto aí, Arthur. Deus ama o seu povo. Deus te ama. Você sente esse amor dele na sua vida? Você sente a presença de Deus na sua vida? E se você não sente, não tem problema, porque Ele está presente. Se a gente sente ou não, Ele está presente. O Senhor Deus diz: mas agora voltem para mim de todo o coração. Não volte olhando o WhatsApp, não volte olhando o Instagram, não fique na presença de qualquer jeito. Como eu disse na semana passada, não volte mascando chicletes. Voltem diante de mim, diz o Senhor. Voltem para mim com todo o coração. Façam cultos de todo o coração, cultos com atenção para mim, atenção totalmente voltada para a adoração. Ele diz: voltem de todo o coração, não volta de qualquer jeito. E volta com jejum, volta chorando e volta lamentando. Muitas vezes estamos inchados, estamos cheios de nós mesmos, estamos cheios de títulos, cheios de currículos. Mas ele diz: isso nada me interessa. Não me interessa a sua formação acadêmica, não interessa a sua posição social, não interessa quanto você tem no banco, não interessa qual é o tamanho da sua casa, não interessa qual é o tamanho da sua empresa, não interessa qual o poder que o mundo te deu. Mas ele diz: voltem para mim de todo o coração. Voltem para mim com jejuns, com chorando e se lamentando. Pastor, mas na presença de Deus eu preciso fazer isso. Precisa. Porque o que somos nós perto do Rei da Glória? A nossa salvação é que seu Espírito habita em nós. Mas nós não somos nada diante do Criador. Ele é o Todo-Poderoso. E Ele precisa ser adorado em espírito e em verdade, porque o Pai procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. O Pai não procura adoradores assim, ó. Digno é, Senhor,
Já cheguei a 5.000 likes hoje. Consegui. Em sinal de arrependimento, não rasguem as roupas, assim o coração. Porque os israelitas, eles tinham um hábito de quando eles recebiam uma notícia ruim, ou quando eles queriam se humilhar, eles rasgavam as roupas, eles sentavam na cinza, eles se vestiam de panos de saco, eles faziam coisas aparentes, mas Deus sabia, Deus já tinha visto eles rasgarem muitas vezes as roupas, Deus já tinha visto eles colocarem roupa de pano de saco muitas vezes, e sentarem na cinza, mas o Senhor disse: não é isso que eu quero, o que eu quero de vocês é um coração arrependido, não é ações externas, é um coração arrependido. Ele diz: voltem para o Senhor nosso Deus, pois Ele é bondoso. Fala comigo, Ele é bondoso. Deus é bondoso para você, então diz forte: Deus é bondoso, misericordioso, paciente, muito amoroso, está sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Pastor, mas Deus não muda de ideia. Muda. Não sei se talvez seja essa palavra melhor traduzida, mas Deus tinha uma sentença, nós vamos ver, Deus tinha uma sentença contra Nínive. Nínive se arrependeu dessa forma e Deus mudou de ideia. E ele continua dizendo: toquem a trombeta no monte Sião. Anunciem um dia santo de jejum, convoquem o povo para se reunir no templo. E eu vou dizer assim, meus irmãos, traduzindo para hoje, ele diz: toquem as trombetas no Parque América. Toquem a trombeta nesse lugar e anunciem o dia santo de jejum. E convoquem o povo para se reunir no templo. Irmãos, no templo, na comunhão o Senhor opera, ou Ele ordena a bênção. É na comunhão que o Senhor libera a unção. É na comunhão que o Senhor libera ferramentas novas. É na comunhão que o Senhor se derrama sobre nós. Então Ele diz: vem para o templo e se reúnam. E não reúnam de qualquer jeito. E ele diz assim: reúnam todo o povo e mandem que eles se purifiquem. Desculpa o que eu vou dizer agora, mas há cristãos que acham que a oração, aquela oraçãozinha 1 minuto antes de começar o culto, às vezes passou uma semana totalmente longe do Senhor, não leu a Bíblia, não orou, não se consagrou, mas eu faço uma oraçãozinha antes pré-culto. Eu não estou dizendo que quem faz isso está fazendo dessa forma, mas eu estou dizendo que o Senhor quer algo mais de nós. Ele quer que a gente tenha uma vida de santidade, uma vida purificada para vir diante dele. E que não é oração pré ou pós que muda isso, se a gente não estiver na presença dele. O que ele busca é um povo santo. O seu povo é santo, é especial, é um povo zeloso, é o povo que ele comprou com seu precioso sangue. Ele diz: venham todos, anciãos e crianças, e até as criancinhas de peito, vem para a igreja, vem para o templo. Não é para ficar em casa, não. E os recém-casados, sai da lua de mel e venham para o templo também. Troca para mim. Próxima tela.
a anterior. E vocês sacerdotes, que no pátio do templo servem a Deus, o Senhor, chorem e façam esta oração. Não, estou lendo. Obrigado. Vamos fazer essa oração? Ó Deus, não castigues o teu povo, não nos humilhe diante dos outros povos, para que eles não caçoem de nós e perguntem: sacerdotes, ministros do Senhor, aqueles que servem no templo, servem ao Senhor, e diz: chorem e façam essa oração. Os sacerdotes estejam diante do Senhor. Os sacerdotes estejam diante do Senhor, para que, através da nossa oração, o Senhor abençoe o seu povo, para que o povo não seja, de alguma forma, danificado, e os de fora digam: ah, é um crente, ó, está na pior, ó, é um crente, está abandonado, ó, é um crente. Ele diz: sacerdotes, ministros do Senhor, chorem, clamem. E eu vou passar alguns jejuns, para a gente pensar um pouco. Moisés fez 2 jejuns sobrenaturais, quando ele passou 40 dias e 40 noites no monte, na presença de Deus. Olha isso, ele não comeu e nem bebeu água. E nesse tempo, Deus entregou para ele as tábuas da lei, dos mandamentos. Mas, queridos, um homem que Deus falava com ele sempre, Deus tratava sempre com ele. Mas um dia o Senhor disse: agora você vem para cá que eu vou falar com você. E se a gente lê sobre esse relato, diz que quando o Senhor mandou ele subir e ele estar lá nesse tempo com Deus, e foi Deus que sustentou ele, porque humanamente é impossível ficar 40 dias em jejum sem água. Sem comida sim, sem água não. Água, até onde a gente sabe, depois do 3º dia o corpo começa a colapsar e a gente não pode. Mas ele passou 40 dias porque ele estava dentro da nuvem de glória. E ali Deus estava preparando ele para abençoar o seu povo. E diz que aquele tempo que ele estava nessas consagrações, ninguém podia chegar perto do monte. Se alguém chegasse perto do monte onde ele estava com Deus, morreria. Nem os animais podiam tocar aquele lugar estava cheio da glória de Deus. E esse homem estava mergulhado lá dentro. Ele estava mergulhado dentro da presença gloriosa do Senhor. Neemias, ele jejuou por alguns dias, orando e lamentando pelo sofrimento do povo judeu. Deus abriu as portas e deu a ele provisões para que Neemias fosse a Jerusalém, reconstruísse os muros, a cidade. Irmãos, quando Neemias ele recebe as informações de como estava o seu povo, vivendo miséria e calamidade. Ele estava em escravo, ele era eunuco de outra nação, e ele se colocou de jejum e oração, ele se colocou na brecha. Havia na cidade dele, havia governantes, haviam sacerdotes, haviam pessoas capacitadas, mas eles estavam lá sem a visão. Eles estavam olhando para o natural, eles estavam olhando para as coisas ao seu redor, e eles não conseguiam ver o milagre de Deus. E Neemias recebe a informação e ele começa a se colocar diante do Senhor com jejum. E ele jejuou durante alguns dias, ele orou alguns dias e ele lamentou diante do Senhor pelo sofrimento do seu povo, e Deus abriu as portas, liberou ele da onde ele estava trabalhando, e ele foi lá e ele sobrenaturalmente organizou aquele povo, organizou aquele exército, organizou aqueles trabalhadores
para que eles reconstruíssem a cidade. Eles estavam todos lá, mas eles não tinham comando, eles não tinham capacitação, e Deus capacita aquele homem. E olha que interessante, nós vamos ver na história que aqueles que se colocam na brecha, Deus usa. Posso ouvir um amém desse lado aí? Por quê? Porque eu estou dizendo, dentro de Jerusalém tinha todo mundo que precisava, as ferramentas estavam lá, as pessoas estavam lá, o exército estava lá, os sacerdotes estavam lá, os ministros estavam lá, mas não tinha uma pessoa disponível que estivesse em jejum e dizendo: Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida. E é isso que o Senhor espera na nossa geração, que nós nos levantemos por essa terra, que nós nos levantemos pelo Parque América, que nós nos levantemos por essa igreja, em nome de Jesus. O jejum, ele não muda Deus, irmãos. Deus é imutável, o jejum não vai mudar ele, mas causa mudanças em nós. O jejum causa mudanças em nós. Mas pastor, eu nunca jejuei. Ô irmão, tanta coisa que a gente nunca fez e que a gente faz agora. Você nasceu sabendo o que você faz hoje? Você aprendeu tudo, aprendeu a andar, aprendeu a comer, aprendeu a trabalhar, aprendeu a estudar. Tudo que você desfruta, você aprendeu durante a vida. E eu vou desafiar você, que você esteja e eu estejamos diante do Senhor, e se você fala assim: uau, eu já tentei jejuar e eu passei mal, então irmãos, começa aos poucos, começa a fazer um jejum de 6 horas, começa depois um jejum de 12 horas, e quando você se sentir bem, arrisca um de 24, e depois do de 24 você fala: uau, Senhor, eu cheguei aqui, eu estou super legal, eu estou super bem, então agora eu vou fazer um de 2 dias, e depois eu vou fazer um de 3 dias, e depois eu vou fazer os dias que o Senhor der comando para mim, porque o jejum não vai mudar Deus, mas ele muda a gente, mas ele causa mudança em nós. Repete essa frase: o jejum causa mudança em mim, e é isso que importa. A Esther e as suas servas e o povo de Israel fizeram jejum total de 3 dias, para que não fossem mortos pelo mandato do rei. Já havia uma lei, irmão, estava decretada. O povo dela ia morrer. E ela chamou Mardoqueu e falou assim: ó, bota o nosso povo para jejuar 3 dias, porque eu não posso entrar na presença do rei, eu sou a rainha, mas não posso. Se o rei não me chamar nesses dias, eu não posso ir. Se eu me apresentar naquele palácio, era assim, se ela se apresentasse sem ser chamada, ela podia morrer. E ela diz: bota esse povo para orar por mim, coloca eles para jejuar por mim, porque eu vou me apresentar sem ser chamada, e se eu viver, viverei. E esse povo entrou, irmãos. Olha que interessante. Você pode jejuar por causas específicas na sua vida. Você pode por motivos e dizer: Senhor, eu vou jejuar porque eu estou lutando com esse cabeção do meu marido, mas essa é uma anta. Não tem quem muda esse camarada. Mas Jesus muda ele. Sabe por quê? Porque o coração do rei está nas mãos de Deus. Não tem coração duro que Deus não possa amolecer. E não adianta bater de frente com ele, porque ele não vai mudar. Mas o Rei da Glória vai mudar o seu marido. O Rei da Glória vai mudar a sua esposa. O Rei da Glória muda o seu filho. O Rei da Glória muda essa história. É o Rei da Glória que muda tudo. Aleluia! Você pode jejuar pela igreja que você faz parte. Senhor, traz novidades espirituais para essa igreja. Senhor, enche essa igreja do teu Espírito. Senhor, derrama do seu poder, derrama da sua glória, distribui dons sobrenaturais. Jejue pela sua igreja, porque é mais fácil chegar e reclamar. Que tal a gente trocar a reclamação por 2 joelhos no chão, um estômago vazio,
e dizer: Senhor, muda a história do Parque América. Já temos, irmãos, se você não sabe, nós temos irmãos aqui que estão num relógio de jejum. Primeira vez que eu vi isso. Eu já ouvi relógio de oração, né? Quem já ouviu relógio de oração? Relógio de jejum, a primeira vez eles lançaram. Aqui hoje, há umas 15 pessoas que estão jejuando. Cada dia uma entra no propósito de jejum. Jejua pela minha vida, jejua pela sua vida, jejua por nós. E Deus está mudando a nossa história. Deus já está mudando a nossa história. Há pessoas aqui, há pastores que já entenderam, já pegaram a visão, já estão de jejum há alguns dias. Deus vai mudar a nossa história, queridos. E o que aconteceu? Esse povo foi jejuar e Deus deu livramento da sentença de morte que estava sobre o judeu por clamor e jejum do seu povo. Eles podiam se conformar: o rei já decretou, ele é poderoso, é o rei mais poderoso que existe agora. Já era, irmão, está decretado. Só que em vez deles olharem para o rei Assuero, eles olharam para o rei dos reis, que mudou a história daquele povo. Esse me impacta. Esse jejum. O rei e o povo de Nínive. Irmãos, Elton, pensa. O profeta chegou. A pregação dele era assim, de má vontade, né? Que ele já tinha fugido de Deus e agora de má vontade ele está lá. Ele entra na cidade, ele fala assim: em 40 dias Nínive será subvertida. Em 40 dias Nínive será subvertida. Olha que pregação. Em 40 dias, é isso, que lê lá. Essa foi a pregação de salvação dele. Diz que quando, olha lá, o rei e o povo de Nínive, quando eles ouviram que havia um profeta de Deus, um homem de Deus. Então de novo. Imagina chegar um camarada aqui no Parque América, começar a andar nas ruas aqui: povo do Parque América, em 40 dias vocês serão destruídos. O que a gente ia fazer? Tá maluco, mano? Não é isso? Você ia acreditar? Mas tinha um homem de Deus andando naquela cidade, pecaminosa. Deus já queria destruir aquela cidade, ela estava sentenciada. Mas Deus manda esse profeta lá, e ele chega uma palavra, irmão, sem amor nenhuma, sem misericórdia nenhuma. Não está falando do amor de Jesus, não está falando sobre a salvação, ele está falando só: vocês vão ser destruídos em 40 dias. E vocês serão destruídos em 40 dias. Vocês serão destruídos em 40 dias. Mas o rei, um rei pagão, ele falou: opa, tem um profeta falando dentro da nossa cidade, que a nossa cidade vai ser subvertida, vai ser destruída. Olha lá. O rei e o povo de Nínive, eles jejuaram em arrependimento por seus pecados. Lê comigo lá, quem que participou? Homens, animais, bois, ovelhas. Não comam, nem bebam água, e os homens vistam-se de pano de saco. Sabe o que aconteceu? O resultado está ali embaixo. Deus voltou atrás da sentença de destruição contra o povo de Nínive, por causa do clamor e de jejum de um povo pagão. Um povo que estava condenado à morte de tanto pecado que eles cometiam. O cálice do pecado estava transbordando. Deus não aguentava mais isso, mas mesmo assim, pela sua misericórdia, manda o profeta, e eles ouvem o profeta. E um rei pagão coloca todo mundo de jejum. Quem tem pet aqui lá em casa? Cachorro, gato, qualquer coisa. Levanta a mão assim. Bastante gente, né? Tá, deixa o seu animal 3 dias sem comer e sem beber, para ver se a vizinhança dorme. E você também. O danado daquele gato, ele vai miar o dia inteiro, a noite inteira. Ele vai ficar na beira da sua cama. Miau, miau. 3 dias sem comer e sem beber. A ordem de um rei pagão.
põe todo mundo. Imagina uma criança aqui, meus irmãos, uma criança de cola aqui, quando ela não... se o pai e a mãe não dão um negócio logo para esse camarada beber, comer aqui, ele faz cantar, dá não, se essa menina acordar com fome, você vê quem segura. Mas um decreto do rei pagão diz assim: essa criança não vai comer, não vai beber 3 dias. Aquela cidade virou um caos, todo mundo chorando, a criança chorando, os cachorros chorando, os gatos chorando, o boi chorando. Só que o jejum de um rei pagão e do seu povo mudou a história deles, porque Deus cancelou aquela maldição que estava contra eles, e eles foram livres. Se eu fosse você, aplaudir o Senhor, eu dava glória, porque o nosso Deus é muito misericordioso. Até o pagão jejuando, Ele atende. Agora imagina a igreja orando, imagina a igreja jejuando. O quanto as coisas não vão acontecer, o quanto o céu não vai se mover, o quanto o céu de bronze não vai ser estourado, o quanto a resistência do mal não vai cair, se a igreja se colocar em jejum e oração. Eu estou falando só de velha aliança aqui, depois eu falo da nova, se der tempo. Próximo. O jejum e oração, eles são o quê? Armas de guerra. São armas de guerra. Não olha, irmãos, para a circunstância. Não olha para ele, não olha para ela. Não olha para o que você está vendo fisicamente. Olhe para o Rei da Glória. Olhe para Jesus. Olha para aquele que muda a história do ser humano. Josafá, agora eu mudei. Josafá e toda a tribo de Judá, eles jejuaram para pedir socorro ao Senhor. E aí o Senhor disse para eles assim: Josafá era um rei, né? Ele diz assim: Josafá, fica tranquilo, porque nessa peleja, esse exército que você está vendo numeroso lá fora, nessa peleja vocês não vão ter que pelejar. Ele diz assim, olha o que esse rei, com o comando de Deus, ele fez. Ele estava afrontado, o exército inimigo estava acampado em volta, e o Senhor diz assim: Josafá, fica tranquilo, eu que vou lutar essa guerra. Então, Deus deu alguns comandos. Josafá mandou o quê? Os cantores saíram à frente da tropa. O pessoal do louvor lá do tempo dele foram na frente do exército, irmão. Que coisa maluca! Os cantores saíram à frente da tropa, e olha como eles saíram. Meu Deus, que medo! O rei pôs a gente aqui para cantar, para adorar. Não, eles saíram com o quê? Com júbilo e louvor. Eles já foram para a guerra celebrando a vitória. Eles saíram celebrando: o nosso Deus vai nos dar essa vitória. Ele diz: essa luta vocês não vão pelejar, sou eu que vou pelejar. Aí eles já saíram jubilando. O Senhor tem dito aqui para nós, a equipe aqui: irmãos, parem de chorar no meu altar, no sentido de ficar cantando os cânticos melancólicos, coisas complicadas. O Senhor disse: celebra, jubila na minha presença, porque eu sou com você. Olha isso, irmãos. O Senhor colocou emboscadas no acampamento do inimigo, e a multidão do exército inimigo se mataram. E o Senhor disse: nessa peleja não tereis que pelejar. Olhai e vede o que eu farei por você. Eu não sei quantos foram, mas teve uma outra batalha que diz que foram 180 mil
Um anjo do Senhor entrou no acampamento e matou todo mundo, um anjo. 185 mil. Diz que no outro dia era só corpos no chão. E fazenda, despojo à vontade. Um anjo. Aqui não foi o anjo não. Aqui o Senhor colocou eles um contra o outro. Sabe por quê? Porque Josafá e toda a tribo de Judá jejuaram para pedir socorro. Eles não ficaram olhando para o inimigo e chegaram lá, meu Deus, olha só o tamanho desse inimigo, o tamanho desse exército, o tamanho, meu Deus, não. Porque é assim que a gente faz, irmão. A gente fica olhando para a nossa situação e fica, meu Deus, coitadinho de mim. Meu Deus. Não, eles foram diante do Senhor, jejuaram e pediram socorro àquele que muda a história das nações, aquele que muda a história da igreja, aquele que muda a história da família, aquele que muda a história da sua empresa, aquele que muda qualquer história. Foram diante dele, e o Senhor pôs emboscada, e eles se mataram tudo, e eles só foram lá, o povo de Judá foi lá só para pegar o que sobrou. Daniel e seus companheiros, eles fizeram o propósito e eles não comeram manjares no palácio. Eles tinham direito de comer o manjar do rei, eles podiam beber vinho, eles podiam comer o melhor da mesa do rei. E eles disseram, não, nós não queremos, nós queremos apenas comer legume e água por 3 anos. Irmão, eu até gosto, agora que eu estou velhinho, né? Eu até gosto de legumes, né? Eu até gosto, uma paixão por legumes. Mas você imagina o camarada chegar, ele tem tudo disponível. Imagina o banquete de Nabucodonosor, os melhores novilhos, carne maturada, irmão, bezerro cevado, tudo do bom e do melhor. E eles falam assim, não gosto, não quero nada disso, eu vou comer legume e água. E aí diz que no final dos 10 dias eles estavam com o melhor semblante, porque eles chegaram lá para o eunuco que cuidava deles e disseram assim, o eunuco falou, não posso, o rei que deu a porção de vocês, não posso mudar. Ele falou, deixa a gente comer legume e tomar água, por 10 dias, se você achar que a gente está melhor ou não. Aí, diz que quando eles terminaram, eles eram melhores, mais gordos, melhor aparência do que quem comia da mesa do rei. E foi mudado. Irmãos, talvez você não consegue hoje fazer um jejum, ainda, não faz um jejum ainda de 6 horas, 12 horas, 24 horas, mas você pode jejuar algo que você gosta muito. Eu estou dentro de um propósito, eu gosto demais de doce, né? Gosto demais, é meio da minha família, o pessoal é meio formiga lá, né? E eu falei com o Senhor, para começar, fora o jejum que eu estou fazendo, jejum total, mas fora isso, eu quero deixar esses 30 dias, eu não coloco sobremesa na minha boca, não vou comer nada de doce, nada. Irmão, a gente vai almoçar na casa dos irmãos, a gente vai comer na casa dos irmãos, imagina no final tem o quê? Sobremesa, pudim, meu Deus, manjar, tem tudo, e a gente sai daqui. E às vezes os irmãos prepararam aquilo pra gente, né, com o maior carinho, ficaram horas lá fazendo, e aí eu falei, irmão, estou num propósito, não posso comer isso. Café, quem é viciado, né, no café. Irmão, depois Daniel, ele fez um jejum das delícias, sem nada desejável, nem carne, nem vinho. Esse é um outro jejum, durante 3 semanas, o pessoal fala muito sobre o jejum de Daniel, né? Dos 21 dias. Então, ele, depois de um tempo, ele ainda faz um novo jejum, um jejum diferente, porque nesse tempo, desses 21 dias, ele estava orando, clamando ao Senhor. Irmãos, olha que interessante, ele estava ali diante do Senhor, orando, jejuando, trabalhando, clamando a Deus, e diz que no primeiro dia que ele clamou, Deus mandou resposta, mas a resposta ficou presa no mundo espiritual, os demônios poderosos prenderam, e depois precisou uma intervenção de um anjo mais poderoso do Senhor, foi lá, batalhou e liberou, mas levou 21 dias.
para ele receber a resposta. Por isso, as coisas não acontecem no estralar de dedo. Nós precisamos continuar e jejuar e se consagrar e ficar na presença de Deus, porque no tempo de Deus as coisas destravam e as coisas acontecem. E o anjo do Senhor chegou para ele: Daniel, desde o primeiro dia a tua oração foi ouvida e foi respondida, mas ficou presa. Eu fiquei preso. Houve uma batalha espiritual. E durante 21 dias, para que essa resposta chegasse. Então, irmãos, você pode fazer um jejum parcial, algo que você gosta demais. Como ela disse, café, tem gente que é viciado, né? O que é uma coisa que você não fica sem? Um refrigerante, um café, um doce. Eu não sei o que você gosta. Pega aquilo e diz ao Senhor: eu estava ouvindo aqui, ontem os jovens se reuniram, eu estava ouvindo o Caio falar. Ele falou assim: eu amo jogar videogame, mas ouvindo as ministrações de jejum, eu decidi ficar um X tempo sem videogame. Talvez você precise fazer jejum da tua rede social, que está tomando todo o seu tempo. Não sei. Foi isso, jovens, que ele falou aqui? Foi? O jejum não muda o coração de Deus. O jejum muda o nosso coração. A maior autoridade da terra espiritual é Jesus. Sim ou não? Olha lá. Agora nós vamos falar de nova aliança. Tá bom? Pra você não falar que eu fiquei no Velho Testamento. Vamos falar do novo. Jesus começa o ministério dele assim, ó. Jejum de 40 dias e 40 noites no deserto sem comer. Olha que interessante. O de Jesus não fala sem comer e sem beber que nem o de Moisés. Fala sem comer. Significa que Jesus estava no deserto e Jesus provavelmente bebeu. Porque ele estava aqui como homem. Agora, irmãos, Jesus tinha conexão completa com Deus. O próprio Deus estava na terra. Sabe o que ele faz? Por quê, irmãos? Eu tenho certeza que ele não precisava disso. Mas sabe por que ele fez isso? Para ensinar os cabeção como eu e você. Ele disse: se eu faço, imagina você. "40 dias no deserto." Irmão, Jesus podia ficar 40 dias numa caverna, podia ficar 40 dias numa casa, podia ficar 40 dias em algum lugar, mas ele foi para um lugar terrível. Ele foi para o deserto, e depois lá no deserto ele é tentado por Satanás. E diz que depois disso tudo acontecer, irmão Daura, os anjos vieram servir a Jesus, mas foram 40 dias diante do Pai. Agora vai deixando essa palavra entrar no teu coração, meu irmão. Imagina se Jesus, o autor da vida, o príncipe da vida, Juliana, ele para 40 dias para ficar diante do Pai. Imagina eu e você, se nós queremos alguma coisa da parte de Deus, se nós queremos poder de Deus, se nós queremos unção de Deus, se nós queremos milagres, se nós queremos maravilhas, se nós queremos avivamento, a igreja precisa jejuar, a igreja precisa orar. O Rei da Glória jejuou. Ele deixou o caminho colocado para nós. Saulo esteve 3 dias sem ver, e ele não comeu e nem bebeu. Irmão, ele estava sem ver, ele não estava com afta. Ele não estava com problema na boca. Mas Saulo aqui, né, no caso, ele era instruído na lei dos fariseus, né? O cara era bom, ele conhecia bem as escrituras. Sabe o que ele fez? O dia que ele tem um encontro com Jesus, com o Rei da Glória, aquele dia que ele vê aquela luz, que ele cai cego, e ele vai para um lugar, e ele está lá, e ele diz assim: olha, esse Jesus, que Jesus chegou para ele e disse assim: Saulo, por que você me persegue? Mas eu não estou perseguindo Deus, estou perseguindo esses fanáticos aí, né? Não, você está me perseguindo. Aí quando ele tem essa conexão com o Altíssimo, fala: não, você não está perseguindo os fanáticos, está me perseguindo. E aí, ele diz assim:
Rapaz, eu falei com o próprio Deus. O próprio Deus falou comigo. E aí sabe o que ele fez? Foi para essa casa, esse lugar que levaram ele, ficou lá. Ô Saulo, come aí. Bebe aí, meu irmão. Não. Ele ficou jejuando e orando, esperando que Deus voltasse a falar com ele. Aí Deus chega para Ananias, fala: Ananias, vai lá visitar aquele Saulo. Ananias falou: Jesus, peraí, aquele cara é perigoso. Saulo, eu tenho um propósito com ele, vai lá. Aí, tipo, eu imaginando aqui, né, o anjo do Senhor pega aqui o Ananias: vamos, rapaz, vamos lá ver o Saulo lá. E aí ele chega e fala assim: olha, irmão, ele diz: irmão Saulo, não é isso? Irmão Saulo, o Senhor te recupera a vista. Só que desse tempo aqui, 3 dias de jejum e de oração. Deus mudou a história de Saulo para Paulo, que se tornou o maior escritor, o maior pregador dentre os gentios, e praticamente quase todo o Novo Testamento escrito por esse cara que começou, era religioso, irmão, mas a vida nova dele em Cristo começou no jejum e na oração. O ministério de Jesus começou no jejum e na oração. Os profetas e os doutores da igreja de Antioquia, eles servindo eles ao Senhor e jejuando, serviam e jejuavam. E olha lá, disse o Espírito Santo: apartai-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Irmãos, eles estavam diante do Senhor, e a igreja precisa estar diante do Senhor para ela receber a direção, para ela receber o comando. Para o Senhor disse: igreja do Parque América, faça isso, não faça isso, vá para cá, não vá para cá. Nós precisamos ter conexão muito forte com o Altíssimo para que Ele nos envie da forma correta, que Ele nos dê as estratégias de guerra, as estratégias de conquistas, as estratégias de avanço. Irmãos, eles não virão na maratona do Netflix. Hoje, o cristianismo do Brasil está cheio de Bíblia, né? Você tem Bíblia de tudo que é jeito, mas nós estamos afundados nas redes sociais, estamos afundados nas maratonas do Netflix, da Amazon, de toda essa coisa aí. Nós estamos afundados nas distrações, estamos afundados em coisas que tiram o nosso foco, e o Senhor está dizendo: jejua, começa a largar, solta as ataduras desses negócios e vem para a minha presença, igreja do Parque América. Vem para a minha presença com jejum, vem para a minha presença com oração, vem para a minha presença. Posso ouvir um amém desse lado aí? Paulo, Barnabé e os irmãos, havendo-lhes por comum consentimento eleito, anciãos em cada igreja, orando com jejuns, encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Irmãos, aí a igreja do Novo Testamento, ela vem se movendo como? Com jejuns, com orações, com clamor e com consagração. Eles fizeram coisas incríveis. Hoje o jejum é para a igreja. O jejum é para a igreja de hoje. Amém? Você crê nisso? O jejum para a igreja atual, Marcos 2, 18, 20. Lê comigo. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e foram e disseram-lhe: por que jejum os discípulos de João e dos fariseus, e não jejum os teus discípulos? E Jesus disse-lhes: podem porventura os filhos da boda jejuar, enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo? Vocês conseguem ler aqui, Vamos lá. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, então, Jesus está aqui agora? Não, desculpa,
É que a pergunta, ela tem duplo sentido, né? Mas assim, Jesus fisicamente não está mais aqui. Ele ressuscitou, ele foi para a glória. Ele está em espírito, mas ele não está mais presente. E ele diz assim, ó: quando o noivo for tirado, quando Jesus for para os céus, então os meus discípulos jejuarão. Tem discípulo de Jesus aqui? É. Agora, Zé, é tempo de jejuar, é tempo da igreja atual jejuar, porque Jesus ainda não está aqui fisicamente. Ele virá nos céus com poder e grande glória. Maranata, ora vem Jesus, e ele virá, e ele batalhará contra o anticristo, contra a besta, contra o falso profeta. Ele vai destruir todo esse lixo aí, mas até então ele não vir, a igreja jejua. Você crê assim? O jejum não muda Deus. Deus é o mesmo antes e durante e depois do seu jejum. Mas jejuar mudará você. Vai lhe ajudar a manter-se mais suscetível ao Espírito de Deus. Quanto mais jejum, irmã Daura, mais jejum, mais conexão. Mais jejum, mais a voz do Espírito. Mais jejum, mais consagração. Mais jejum, mais poder de Deus. Ele disse: se vocês crerem, vocês vão fazer as obras que eu fiz. Quem sabe aqui o que Jesus fez? Vocês sabem o que Jesus fez quando ele estava aqui? Ele disse: se vocês crerem, vocês farão o que eu fiz. Mas precisam estar conectados comigo. E eu vou encerrar essa palavra falando, te indicando, se você puder ler A Cultura do Jejum. Pastor Luciano Subirá. Esse homem, Deus tem levantado na força do seu poder. Pastor Luciano, ele tem jejuado, ele está num propósito agora de, se eu não me engano, janeiro e junho, 2 vezes por ano, ele está fazendo o jejum de 40 dias. E eu não estou te incentivando a fazer jejum de 40 dias, irmão. Eu estou incentivando você e eu a jejuarmos. Amém? Jejuarmos. Nos consagrarmos, é o tema desse mês. Consagração. Nós vamos nos render ao Senhor. E se você quer aprender sobre a cultura do jejum, tem no Spotify o audiolivro, tem o livro físico. Se você puder, adquira ou ouça A Cultura do Jejum para aprender. E eu encerro essa palavra dizendo o seguinte, irmãos: sexta-feira agora é sexta-feira santa, né? É a Páscoa. Irmãos, como eu gostaria de ver o seu rosto aqui. Como eu gostaria de ver você aqui na sexta-feira que vem, 10 horas da manhã, nós vamos nos reunir aqui, nós vamos cantar, nós vamos salmodiar, nós vamos celebrar, nós vamos estar na presença do Rei da Glória, em jejum, e vamos orar, vamos clamar, vamos interceder, e Deus vai se mover aqui do jeito que Ele quiser, amém? Pastor, eu queria ir, mas eu não posso por causa do meu remédio. Vem, então coma, meu irmão, coma, mas vem para o jejum. É mais importante a sua presença do que qualquer coisa, né? Às vezes você está no meio de um tratamento, você não pode ficar sem jejuar, não tem problema, sabe? Se você está numa condição de saúde que não pode jejuar, vem, toma café da manhã e vem. Mas se você está saudável, se você tem condição, se apresenta ao Rei da Glória agora sexta-feira em jejum, e nós vamos clamar por essa terra. Graça e paz, queridos, Deus abençoe.